questão do nosso tema sobre diversificação de produção, né, na cadeia apícola. A gente está aqui onde Renilton vai nos apresentar a questão aqui da produção de própolis, né? Então, ele vai nos detalhar aqui, né, sobre a questão da ninheira, né, de toda essa infraestrutura aqui, né, para a produção de própolis, né? Então, Renilton, fique à vontade. Nós falamos um pouquinho lá na produção de pólen, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da produção de própolis, né? São dois produtos totalmente distintos, né? O pólen é a comida da abelha, né? É a proteína que a abelha usa para alimentar as larvas. O própolis é uma substância resinosa que as abelhas coletam nas árvores, elas roem broto de flores, folhas, resina de árvores e traz para a colmeia para como se fosse um desinfetante delas, né? Elas traz para elas calafetar, para elas vedar algumas rachaduras que tem na colmeia e também para proteger a colmeia contra fungos e bactérias, né? Isso é o própolis, né? Então, assim, o própolis a abelha fez, ela não fez própolis para a gente, né? Elas usam para elas, para defender elas de fungos e bactérias. E isso o homem descobriu propriedades medicinais dentro do própolis, que hoje é muito usado para nós humanos, para inúmeras coisas. O própolis hoje é um dos produtos, já agora dentro mesmo dessa fase de pandemia, aí, mais usados, né, pelas pessoas, né, porque tem uma ação muito forte, principalmente para fazer com que o nosso organismo, de fato, ele fique protegido, né? Protegido de várias doenças. Então, se o própolis as abelhas usam para vedar as caixas, o que é que o homem descobriu? Que se deixar umas rachaduras, elas vão vedar e a gente vai colher. Então, assim, aqui tem duas caixas, né? Esse apiário está sendo mudado de local, né? Porque ele vai ser usado para melhorar a questão da sombra. A sombra aqui é muito pouca e a produção de própolis também tem que ter muita sombra, né? Então, assim, ela vai ser mudada. Então, assim, tem essas duas caixas para demonstração, né? Então, assim, o que é de fato a produção de própolis, né? Um outro produto que o apicultor, Adriano, ele pode muito bem produzir em sua propriedade e aumentar, né, sua renda. Aumentar sua renda. Já que tem época que a gente não produz mel e a gente está produzindo própolis, né? Por quê? Porque o própolis é de folha, é de resina de árvore, né? É de broto de flores. Então tem época que não está produzindo mel, mas a gente consegue produzir o própolis, né? E assim, na nossa região existe vários tipos de própolis, né? Tem o própolis preto, tem o própolis marrom, né? E tem um própolis também um pouco de branco para amarelado, que também é produzido na nossa região, né? Essas caixas aqui, se vocês observar, tem uma com duas melgueiras e tem uma com uma melgueira, né? A gente vai lá nesse tempo. Justamente, preparado para a produção de própolis. Então, Ô Renilton, eu queria que você falasse um pouco, né, que a gente sabe que para a instalação, né, do apiário, vamos falar da questão da produção de mel, a gente sabe que precisa tomar alguns devidos cuidados, né, para a escolha do local. Eu queria que você falasse, trazesse um pouco de alguma observação, né, sobre a questão da instalação. Você já até falou que uma das principais, tanto na área do pólen como do própolis, tem que pensar na sombra, né, essa questão da sombra. Mas eu queria que tem mais algumas observações essenciais para o apicultor ele iniciar essa atividade, e eu queria que você detalhasse um pouco mais, né, sobre a questão dessa infraestrutura, né, aqui que você para a produção do própolis, né? Eu queria que você
falasse um pouco sobre isso aí para nós. Bom, a questão da instalação do apiário, né? Tanto para a produção de pólen, como própolis, como mel, existem várias coisas que a gente precisa, vários cuidados que a gente tem que ter observado, né? Primeiro a questão de distância para casas, né? Para currais de animais, né? Isso, estrada, tudo isso precisa ser observado. Tem que ter uma distância acima de 300 metros, 500 metros, né? Outro ponto importante é a questão da água, né? Aqui, desse apiário para a água, só dá 50 metros. A água está ali logo próximo. Então é importante, porque que ajuda muito as abelhas, porque as abelhas precisam de água. A abelha pode até ficar com fome, né? Não tem muito problema com a questão da água. Se a abelha ficar um dia sem água, principalmente na época quente, acaba com as crias novas tudo, porque ela usa a água para esfriar, né, a temperatura interna dentro da colmeia. Então, isso são as coisas importantes. A questão da distância, a localização também tem que ter. Toda a instalação de apiário precisa ter um local de entrada de carro, né? Porque a apicultura é pesada, né? Tanto o mel como o próprio própolis, né? A questão quando você for fazer manejo, precisa ter o carro encostar para perto para você trazer os materiais, né, que precisa, né? A questão da infraestrutura para a produção de própolis, o que é que acontece? Tem épocas aqui no nosso semiárido que a produção de própolis ela está em alta, né? Aqui, por exemplo, a primeira quinzena de fevereiro, a última quinzena de fevereiro e o início de março, a produção de própolis se deu muito bem aqui. Nós tínhamos caixa aqui, por exemplo, uma caixa dessa aqui, ela chegava a encher de 3 a 4 dias, 4 coletores desses, né? Coletor de própolis, né, que a gente chama de TB, né? O que é TB? Tira e bota, eles são soltos, né? Só que assim, tem outra coisa que eu queria mostrar aqui, agora, que é uma coisa muito importante na questão da produção de própolis. E o que que acontece? Na época, vocês estão observando aqui, na época seca a abelha está com fome, né? A abelha está com fome. Se a abelha está com fome, o que é que acontece? Quando eu instalo uns coletorzinhos de própolis desses, eles ficam todos em aberto. Então essa caixa, ela fica sujeita a que a gente chama de pilhagem das outras abelhas, né? Então assim, no nosso semiárido eu tive muito problema com pilhagem, por causa justamente dessa abertura, dessas aberturas que fica muito aberta, e as abelhas com fome, e principalmente se você fizer algum manejo, se você mexer antes das 5, 5 e meia da tarde, as outras abelhas pilham e acabam matando os enxames. Então, pensando nisso, né, nós temos que mudar agora a questão do coletor. É o mesmo coletor, o TB, né? Só que nós vamos tirar esse coletor, que ele está aberto, e nós vamos substituir por esse que ele vai ter a fita de proteção. Vai ser colocado grampeado aqui e vai ser introduzido aqui, ó, no local. A diferença é que o plástico ele vai fechar. Então essa questão da pilhagem vai acabar, porque o plástico protege. Porque as abelhas não vão conseguir entrar. Tem épocas que não vai precisar do coletor com plástico, mas tem época que vai precisar, principalmente agora, a época seca, né? A época de inverno, agora o inverno está fraco, a florada fraca, as abelhas estão com fome, então é necessário se fazer esse manejo aí, trocar e substituir esses coletores, porque senão você vai ter perda de enxame, por causa da questão da pilhagem. E qual, Renilton, para você fazer esse manejo aí, é o que? É diário, semanal, ou depende muito da região? A questão da produção de própolis, ela já, digamos assim, é um produto que você consegue produzir junto com outro, a exemplo do mel, né? Já o pólen não, é a única coisa que você não consegue produzir
você consegue só produzir só pólen. E o local só destinado ao pólen. Justamente. Já o outro Já você o própolis, consociar. justamente. Aqui a abelha vai produzir própolis e vai produzir mel, né? Primeiro ela vai produzir o mel, para depois o própolis ainda. A abelha coloca sempre o mel primeiro de que o própolis. Então o apicultor ele vai ganhar dos dois lados, né? Então tem que ser observar isso. Então assim, o coletor ele é colocado no meio das melgueiras, né? A melgueira é feita esse rasgo. Aqui para evitar, né, que outras abelhas isso adentrem com na caixa. plástico agora, a proteção das outras abelhas para não entrar. E como está clarinho, as abelhas elas vão calafetar por dentro, elas vão fechar totalmente porque elas querem que escureça, né? Então elas vão fechar. Então assim, esse coletor que é o mais usado hoje, muito simples, é muito bom também, é o chamado TB, tira e bota, né? Ó, elas já começaram a fazer, né? Então própolis mais marronzado, né? Então agora ele vai ser substituído por esse aqui, ó, que é o plástico, né? Aqui, pessoal, o própolis, essa resina aqui, ó, tá vendo? Isso. Então assim, a questão do manejo, o manejo na produção de própolis requer um manejo, mas não quer aquela agonia toda, né? Não precisa alimentar todo dia, né? Aqui é o seguinte, época seca, você fazer a alimentação que a gente chama de alimentação de manutenção para as abelhas, uma vez por semana, já consegue manter os enxames e consegue dar uma produção de própolis, né? O que seria essa alimentação? Alimentação energética, água com açúcar, 50%, à base de 1 litro de xarope, uma colmeia dessa, por semana. Ajuda a manter o enxame. Para o apicultor iniciante, né, queira iniciar a produção de própolis, né, o que é que ele precisa, né? Aqui, essa parte, né, é o ninho, né? Uma caixa que a gente chama em produção. O que é uma caixa em produção? É uma caixa que já tem um ninho estruturado, já tem uns 10 quadros cheio, né, de crias, um ninho desse que vai estar em torno de 7 a 9 quadros de cria, né, e que a parte das melgueiras também já esteja puxado, né. Dificilmente a abelha ela consegue fazer própolis, puxar própolis, sem quem tenha algum tipo de mel na parte do ninho, ou na parte da melgueira em cima, né. Então é necessário que se tenha o ninho, e aqui é a parte as melgueiras pelo menos puxado. São, no caso, o que duas melgueiras aqui, o né? que é melgueira puxado? Né? Ó, tá puxado. Tá seco porque a época não tá tendo mel, mas ela tá com a cera puxada, ou seja, essas caixas aqui elas produziram mel, né? Já estamos no final da safra, elas já produziram mel e agora estão secas, estão precisando de alimentação. Então aqui, essa semana já vai começar a entrar alimentação para essas caixas, porque se não alimentar, a tendência agora do inverno é a rainha diminuir a postura por causa do frio. Então é necessário que o apicultor entre com alimentação artificial, que é para induzir a rainha a entrar em postura, né? E consequentemente lá na frente ter um enxame grande. O enxame está bom aqui, mas a rainha parou a produção. Chegar daqui a 30 dias, essas abelhas que estão vivas, elas começam a morrer. Se não tiver processo de nascimento de outras abelhas, o enxame fraco. Então é por isso que tem que entrar com alimentação artificial. Outra coisa que é importante também na questão da produção de própolis, o apicultor ele vai começar a descobrir nas caixas, nas colmeias, quais são as caixas maior produtoras, né? Então tem umas que faz mais rápido que outras, então ele vai descobrindo isso e ele vai fazendo
o melhoramento genético dele, né? Eles vai colocando e fazendo os filhos futuramente já dessas abelhas que produz mais. Isso é importante, né, também para a questão do apicultor, para ter um aumento da produção de própolis. Tem abelha que é ruim para própolis, isso é natural, né? E tem outras que é melhores. Então, nem tudo, para mel, para pólen. Então o apicultor vai observando e futuramente ele vai fazendo um melhoramento genético das caixas deles, né? Existem vários métodos de produção de rainha, produção de cria, de filhas dessas rainhas boas, e ele vai utilizando para ele aumentar a produção de própolis dele. Então, pessoal, lembrando, né, que a gente, só uma observação aqui, né, Renilton, que a gente está falando sobre a questão da diversificação, né? Então, antes de você, né, claro, antes de você pensar em trabalhar com o pólen, o própolis, você tem que pensar em dar início à questão da criação de abelha, né? O primeiro objetivo é o mel, né? Por que isso? Porque você vai adquirir, né, os conhecimentos e você vai ter domínio das técnicas, né, Renilton? Essenciais para a criação dos manejos, né? Para a questão da criação de apicultura, e você também vai ter o domínio dos manejos essenciais para dar continuidade a essa atividade. Então, após conhecer, né, ter o domínio dos conhecimentos básicos para a questão da criação das abelhas, aí você pensa, né, nessa questão da diversificação, que é muito importante. Nosso objetivo final, né, que é para renda também, a geração de renda, né? Isso. Tirar a renda através da sua atividade. Aí, Adriano, aqui, ó, se você observar, nessa colmeia, né, nós vamos fazer a coleta dela do própolis, né? Qual a importância que a gente falou desses coletorzinhos, né? Primeiro, que a produção de própolis, ela tem que ser colhida no máximo, tá bom, no máximo até 7 dias. Por que 7 dias? Porque a partir de 7 dias em diante, o própolis ele tende a oxidar, né? Ele resseca, então ele perde a qualidade. Então, assim, esses coletores, esses TB, eles dão uma maior, digamos assim, segurança a nós, porque é uma coisa fácil, né, de colher. Se você observar aqui, ó, essa caixa, ele tá com o coletor todo lotado. Olha que coisa linda. Olha, todo vedado. Aqui, pessoal, o própolis, ó, essa resina, tá vendo? Isso, ó, se você observar por dentro. Isso. Então, assim, ó, ela já tá pronto pra gente colher. Ranquei aqui, tirei, coloquei dentro de um balde ou dentro de um saco plástico, levei, cheguei lá, eu faço o corte, coloco no freezer para congelar. Então, um própolis desse aqui é um própolis de excelente qualidade, né? Por quê? O uso da fumaça que a gente fez foi pouco, né? Ele não vai, diferentemente de um própolis de raspa que já está ressecado, seco e que de fato não tem nenhuma propriedade. Então, tirei esse cheio, imediatamente vim e coloquei o vazio no local, né? Então, não dá trabalho nenhum, né? Vamos fazer a coleta do outro aqui. Vamos fumaça aí, né? Esse aqui não tá. Ó, esse aqui já não tá. Então, assim, a abelha, ela encheu um lado e não encheu o outro. Normal, né? Época fria, época em que as plantas, as resinas não tem muito, né? E que a abelha também está necessitando de alimentação. Porque quando ela recebe a alimentação, ela tende a voar mais longe, né? Ela tende a também se aquecer, ter energia suficiente para buscar a própria. Até isso, né, influencia na alimentação.
A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do governo do estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.